E aí, Mois, beleza? Moçadinha, vamos continuar então, certo? Olha, eu escrevi para você aqui, vamos falar sobre as propriedades das velocidades, né? Das ondas, né? Da velocidade das ondas. E depois eu vou falar sobre a propriedade da frequência. Vamos falar dessas duas coisas, a gente vai juntar as ideias e aí vai continuar nas questões, tá? Esse é, digamos, um dos pontos chaves mais importantes da teoria. O que é que eu escrevi aqui, olha? Moçada, o que eu tenho que saber a respeito da velocidade das ondas? Aí eu escrevi, olha, a velocidade das ondas é definida pelo meio de propagação da onda. O que você está querendo dizer com isso, professor? É porque às vezes a pessoa pensa que a onda escolhe a velocidade com que ela vai, mas isso não acontece. Quem é que escolhe a velocidade com que a onda vai se propagar? Quem define a velocidade com que a onda vai se propagar é o meio onde ela está se propagando. A velocidade de propagação da onda, normalmente ela depende das características do meio. Se for uma onda mecânica, vai depender das propriedades elásticas do meio, de alguma coisa. Se for uma onda eletromagnética, vai depender das características elétricas, mais do meio e tal. Depende do meio. É, professor? É. Ah, tá. E aí, na sequência, eu disse, olha, quem define a velocidade de propagação da onda é o meio, não é a onda que escolhe, é o meio que escolhe. Aí, o que isso quer dizer com isso? Pronto, aí no item 2 eu falei o seguinte, por conta disso, olha, a velocidade de uma onda só muda se e somente se houver a mudança do meio de propagação. Esse é um símbolo da matemática, né? Se e somente se, né? Que diz que se A implica B, né? Então B também implica A. Em outras palavras, Renato Brito, a velocidade de uma onda só muda se ela mudar de meio de propagação? Professor, existe alguma maneira de você mudar a velocidade de uma onda sem que ela mude de meio? Tem alguma outra maneira? Não tem nada que você possa fazer para mudar a velocidade de propagação de uma onda, a não ser fazer com que ela mude de meio. Então veja, sempre que uma onda mudar de meio, sempre que ela passar de um meio para outro meio com características físicas diferentes, ela vai mudar de velocidade? Vai. Professor, e então a recíproca é verdadeira. Eu posso dizer que sempre que ela mudar de meio, a velocidade dela vai mudar. E vice-versa, sempre que a velocidade mudou, a professora tem uma onda ali que a velocidade dela mudou, o que você acha? Pode ir atrás, ela com certeza, essa onda mudou de meio. Não tem outra possibilidade? Não tem. Uma coisa obriga a outra. Ah, tá. E aqui embaixo, para finalizar, eu estou dizendo que a velocidade da onda e a frequência delas, são independentes. A velocidade da onda e a frequência são independentes, quer dizer o quê? Você vai já entender melhor, mas o que eu quero dizer é que se uma dobra de valor, se uma aumenta, se uma diminui, isso não afeta o valor da outra. Por quê? Porque elas são independentes. Isso vai ficar mais claro, daqui a pouco, tá? Renato, exemplifique isso daqui numa situação prática. Por exemplo, olha, digamos que você tenha um aquário. Se concentre só um pouquinho, olha. Digamos que você tem um aquário, portanto eu vou dizer que aqui tem água, certo? É água, digamos que aqui tem água. Pronto. E aí, então aqui você tem, uma fronteira ar, água e o vidro. Não, deixa o vidro, é só ar e água. Esquece o vidro. E o seu aquário não é de vidro, não, minha filha, pelo amor de Deus. Isso é só um detalhe, Pronto, e aí digamos que você tem o som, e o som, Renato, vai passar do ar para a água, beleza. Mas quando o som passar do ar para a água, o que vai acontecer com a velocidade dele? Mudou de meio. Renato falou que não tem perdão não, cara. Mudou de meio, muda de velocidade. Então pronto, quando o som passa do ar para a água, o som vai passar de um meio menos denso para um meio mais denso. O professor ouviu dizer que a velocidade aumenta, no caso do som, Então lá vinha o som, Essa representação geralmente é a representação para onda transversal, O som é longitudinal. Eu vou explicar isso melhor semana que vem, Mas porque não tem outra maneira de representar o som, eu estou desenhando como se fosse transversal mesmo, Então como é que é isso daqui? Bom, então lá vem o som vem se propagando no ar, aí agora está na água, e aí, quando ele voltar para o ar, Isso são as microvelocidades, professor? Não, nada a ver não. O Landim falou que era microvelocidades, não, é outra coisa,
Aí, ó, como eu estava te contando, som, né? Ó, som. Então, se isso daqui é o som no ar, professor, eu ouvi dizer que no ar o som vai a quantos? Rapaz, diz a lenda que ele vai a 340 metros por segundo. Essa é a velocidade do som no ar. Quem é que define a velocidade do som no ar? É o ar, é o meio de propagação. Você vai, né, semana que vem entender que a velocidade do som no ar depende da temperatura dele, né? Depende da atomicidade do gás, né, e tal, depende de outras coisas e tal. Então quem define é o ar. Renato, mas quando o som entrar na água, entrar na água, quem escolhe a velocidade do som na água é a água. Depende das propriedades da água. E quanto é que vai ser? 1.500 metros por segundo. Égua, vai ser multado, hein? Pois é. O som na água vai a 1.500 metros por segundo? É, na água. Ei, mas quando ele voltar para o ar, a velocidade muda de novo? Muda. Por quê? Porque mudou de meio. Caraca, mas e quem é que escolhe? Não é a onda, não? A onda não escolhe nada. Nada. Quando ela volta a se propagar no ar, ela volta a ter 340 metros por segundo. Professor, eu tenho uma pergunta. Se a velocidade da onda aumentou, então ela teve uma aceleração. Qual foi a força que acelerou essa onda? A onda não tem massa, não tem negócio de aceleração. Ela não se move, ela se propaga. Aí é aquele negócio que o senhor falou naquela hora. Pois é, não é se move como se fosse um carro. É uma propagação de um efeito, é diferente, né? Então, professor, não tem perdão. Mudou de meio, a velocidade muda. Se ela mudar de volta, a velocidade muda de novo? Muda. Caraca, mas o bicho é arrombada mesmo. Mas o bicho é foda, né? Te mostrei o som mudando de meio. A luz também, toda onda. Professor, como é que seria a luz? Pronto, a luz, ó. Pra variar, vou botar a luz aqui, ó. E aí, Renato? Caraca, mas a luz vinha ali, ó. Uhul! E aí, quando ela entrar na água, né? O pincel falha. Quando ela entrou na água, o pincel molhou, né? O pincel molhou bem na hora. Isso, né? Comprar os pincelzinhos à prova d'água. Eu comprar os pincel à prova d'água. Sim, professor. Aí, cara, quando ela entra na água, ó. Caraca, mas E aí, quando ela sai da água, ó, caramba! Pois é, lá vem a luz. A luz, boy, tem um comportamento contrário do som. Sério, quando ela vai em meios menos densos, como no ar, por exemplo, né? Que a gente vai chamar de vácuo mesmo, né? E aí, a luz vai a 300 mil quilômetros por segundo. Oh, rapariga apressada. Isso, né? 300 mil quilômetros por segundo é a luz do ar. Professor, e quando ela entra na água, hein? Pois é, mas quando ela entra na água, a velocidade da luz na água, até que depende, água com gás, com cloro, sem cloro, né? Água pesada, deutério, não sei o que e tal. Não tem o valor não, mas vamos supor que seja tipo assim, 225 mil, né? Como se o índice de refração fosse 4/3, né? Sim, professor, e aí, pronto, aí vamos dizer, a velocidade da luz na água diminui, o som não aumenta? O som é o som, a luz, é o contrário, né? Então no ar ela vai a 300 mil, entrou na água, vai para 225. Quando ela volta pro ar, a velocidade aumenta de novo? Aumenta. Caraca, mas tô te falando. Não tem perdão, meu amigo. Quando ela muda de meio, muda de velocidade. E se ela voltar para o outro meio, ela muda de novo. Pessoal, não existe nenhuma outra maneira de você mudar a velocidade de uma onda se não, né, a não ser fazer com que ela mude de meio. Por exemplo, eu estou conversando com vocês agora, o som sai aqui da minha garganta, né, e viaja pelo ar do nosso auditório, ó, uhul, e ele vai a quanto? Sei lá, 340 metros por segundo. Aí vamos supor, tem um pessoal que está lá atrás que está assim, professor, eu estou muito ansioso, eu quero que o som da sua voz chegue aqui logo. Tem como o senhor fazer alguma coisa? Não tem nada que eu possa fazer para o meu som chegar lá atrás mais rápido. Nem se o senhor fizer assim, se o senhor falar mais fino, nada. Nem se o senhor sair correndo no corredor, pessoal, ouça a minha voz. Se o senhor saísse correndo de bicicleta, pedalando lá para trás, o som não ia mais rápido, não. Não. O som, quando saísse da minha boca, que ele entrasse no ar, e aí ele vai a 340 metros por segundo, não interessa essa sua bicicleta aí, não vai afetar nada. Lógico que 340 metros por segundo é a velocidade do som em relação ao ar. Se o ar estiver parado, vai ser também a velocidade do som em relação à Terra, né? Lógico, né? Mas se estiver ventando, é legal. Como assim?
Afeta? Sim. 340 metros por segundo é a velocidade do som em relação ao ar. Se o ar estiver numa ventania a 100 metros por segundo, aí se tiver a favor do vento, aí vai 340 mais 100, dá 440 metros por segundo? Dá. Quer dizer que ele pega mais... Sim. Ah, por isso que quando... O sermão da montanha talvez fosse numa montanha bem alta, num local de grandes ventos, hein? Por isso que o som era ouvido tão longe, hein, professor? Sabe lá, né? Se não tinha a ver, né? Moral da história, professor, é massa, né? Olha, Então entenda, pessoal, nem que eu saia correndo pelo auditório, não vai mais rápido, não? Não. Não tem uma outra maneira de fazer a velocidade de uma onda mudar, a não ser o que, professor? Mudar de meio. Tem outra maneira? Tem não. Ok, inclusive mudar de meio, quando uma onda muda de meio, ela muda de velocidade, isso é até um fenômeno, né? Ondulatório. Como é que você chama esse fenômeno? É uma tal de refração. Isso, refração significa mudar de meio e consequentemente mudar de velocidade, né? Ah, tá. Então eu acabei de te apresentar, Moi, a propriedade das velocidades das ondas. Eu não gosto de falar demais, porque quem fala demais acaba confundindo a sua plateia. Né? Você vai já entender melhor esse negócio de velocidade e frequência são independentes. Isso é uma coisa bem mais verdadeira para ondas mecânicas do que para eletromagnéticas. Eu não vou detalhar muito não, porque senão vai confundir. Tá, professor, fale da propriedade da frequência das ondas. Que depois a gente mistura tudo, né? Isso. Então vem comigo, olha, vou escrever aqui na lousa propriedade da frequência.